Hebreus capítulo 6, versos 17 ao 20. Mas o nosso enfoque aqui é no 18 e 19. A promessa lá no 13 nós falaremos sábado. Os irmãos encontraram? Eu posso ler? Diz assim o texto sagrado: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai amado, aqui está a tua palavra, aplica ela em nossos corações, abençoa os ouvidos daqueles que irão ouvir, abençoa, Senhor, a mente e os lábios daquele que irá pregar, mas que o teu Espírito tenha plena liberdade neste lugar. Derrama a sua graça sobre nós, é o que te peço, já te agradeço. E o povo senta dizendo amém, louvado seja o Senhor. Hebreus capítulo 6. Irmãos, aqui está incluso, dentro desse texto, a promessa e o juramento. Nós falaremos melhor isso no sábado, sobre essa promessa. Mas a promessa e o juramento aqui é tão forte, tão eficaz, que Spurgeon, certa vez pregando, ele disse o seguinte: a promessa de Hebreus 6 e o juramento de Hebreus 6 são como duas colunas que fixam o trono de Deus nas promessas eternas. Porque quando Deus promete, Ele cumpre tudo o que prometeu. E quando Ele jura por Ele mesmo, porque somente Ele é a verdade. Só Jesus é a verdade. Mas hoje nós não vamos falar desses alicerces. Hoje vamos falar da esperança cristã. Qual é essa esperança que acabamos de ler? O enfoque aqui é verso 18 e 19. Você pode depois continuar lendo aí para tentar absorver aquilo que eu estou trazendo nesta noite para nós. Essa esperança cristã, irmãos, ela é a certeza de que Deus cumprirá tudo o que prometeu em Cristo, dando refúgio hoje e glória eterna amanhã. Ele nos guarda hoje, e aquilo que Ele prometeu para amanhã, Ele cumprirá. Então, Ele fazendo isso, mesmo em meio às perseguições que passamos, mesmo em meio às dificuldades que temos, mesmo em meio aos percalços dentro da nossa caminhada cristã, que ora nós estamos estourando em crença, e ora nós estamos nem desejosos de olhar para o Senhor nas nossas orações ao acordar. Faz parte da nossa jornada, faz parte de um cristianismo autêntico. Você sabe onde é que não há cristianismo autêntico? É onde há mera religião, o mero rito, você faz no automático. Isso não é cristianismo autêntico. Cristianismo autêntico é quando você entende as suas limitações e coloca toda a sua segurança no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é cristianismo autêntico. Então, mesmo em meio às perseguições, às culpas, às tempestades interiores, às suas dúvidas, mesmo em meio a todo este caos, essa esperança nos gera um otimismo, não um otimismo religioso, mas ela nos gera um otimismo, nos dando a garantia de uma âncora, nos dando que essa âncora nos mostra que tem um objetivo de firmar o nosso barco no lugar certo. O nosso barco não vai naufragar, porque nós temos uma âncora, e essa âncora está fincada em Cristo Jesus. É isso que o texto está mostrando. Então nós temos isso, porque Deus, Ele tem o seu caráter imutável, dentro do sacerdócio eterno de Jesus. E o caráter imutável de Deus diz o seguinte: aquilo que Ele prometeu, creia,
como 1 mais 1 são 2, creia, como aquilo que você está puxando para dentro dos seus pulmões é vital para a sua vida, o ar que você respira é vital para a sua vida, creia que aquilo que Deus prometeu é verdade pura em nosso ser. Então, entendendo esses princípios, gera-se 3 perguntas para começarmos a trabalhar o texto. Se o navio da nossa vida fosse hoje atingido por um furacão de uma tragédia inesperada, você permaneceria estável ou seria arrastado para o abismo do desespero? Qual é a sua situação dentro da esperança que você diz ter? Da esperança que você julga ter em seu coração? Como seria esse navio se você fosse um navio? Outra pergunta para também trabalharmos nessa noite: onde você se esconde quando os trovões do juízo de Deus ecoam em sua consciência? No abrigo frágil das suas boas obras? Ou no refúgio inabalável da graça de Deus, entendendo que você tem perdão para tudo aquilo que você fizer? E a terceira pergunta: sua esperança é um fio de teia de aranha que se rompe com qualquer vento, ou é uma corrente de ferro forjada no Calvário? Trabalhando essas perguntas, esses questionamentos retóricos, nós vamos perceber que não há outra solução para um verdadeiro cristão, se não colocarmos a nossa esperança nas promessas de Cristo Jesus. O livro de Hebreus, irmãos, ele está escrito, foi até pregado aqui algumas noites anteriores. Ele foi escrito para os cristãos que estavam pressionados e tentados a voltar ao conforto do antigo sistema. E realmente foi isso mesmo. Esse autor aos Hebreus, que não é revelado, ele está tentando incentivar aqueles cristãos agora que eram judeus no passado a não voltar aos seus ritos anteriores. Era essa luta. Esse livro está trazendo algumas garantias para que eles não voltem aos ritos antigos, não voltem ao conforto do sacrifício, não voltem ao conforto de ir somente a um lugar adorar a Deus, mas entenda que aquele que é verdadeiramente cristão, ele pode adorar o Senhor em qualquer lugar, porque o Senhor se adora em espírito e em verdade. E eles estavam assim instáveis, eles estavam desejosos a voltar àquele antigo sistema religioso judaico, com seus rituais visíveis, com aquelas mortes. Porque quando você sacrificava no rito judeu, no rito do povo hebreu, quando você pecava, você pegava um animal até um ano saudável, levava para o sacerdote no templo, ele sacrificava aquele animal, ele colocava no altar aquele animal e ele acendia fogo, e se aquela fumaça subisse, era sinal de que Deus tinha perdoado o seu pecado e você poderia voltar à normalidade da vida. Eles queriam e desejavam isso, eles desejavam essa sensação: não, eu já estou perdoado se eu fizer isso, eu estou perdoado se eu fizer aquilo, eu estou perdoado se eu trabalhar nesse rito. Mas eu quero lhe dizer que a nossa esperança não é nos ritos que fazemos, não é nas nossas boas obras, mas é pelo que Cristo fez no Calvário por nós. Essa é a nossa esperança. Então, quando o autor começa a trabalhar esse texto, ou trabalhar todo o livro de Hebreus, ele trabalha incentivando aos irmãos que não é aqueles ritos que vale a pena, não é sacrificar aqueles sacerdotes que foram ungidos por homens, que vieram dentro da descendência de Arão para serem sacerdotes e sacrificarem ao povo, não. Porque aqui o texto está nos mostrando que havia um sacerdote maior, que havia um sacerdote de uma ordem superior, que havia um sacerdote que, mesmo sendo homem, ele se fez carne, mesmo sendo Deus, ele se fez carne e sofreu por nós, porque ele era da ordem de Melquisedeque, não tinha princípio de dias, não sabia de onde se vinha, mas ele vinha do céu e ele sacrificou-se por nós, porque ele foi o sacrifício e ele foi aquele que se ofereceu, permitindo Deus o sacrificar na cruz do Calvário. Esse é o nosso Cristo. Então o autor estava trabalhando isso, pedindo que esses hebreus cristãos que viviam sob aquele efeito chiclete, e muitos crentes sentem isso, do rito religioso,
O chiclete sempre tem a tendência de querer voltar para o mesmo lugar. Ele gruda aqui, você puxa e solta, ele tenta voltar a retrair. Ou como uma liga de um estilingue, de uma baladeira que você puxa, ela tenta voltar ao estado normal. Era isso que os judeus estavam ali. Eles estavam querendo viver, eles estavam vivendo aquele efeito chiclete. A pressão para voltar ao judaísmo, para escapar da perseguição romana. Eles queriam passar, eles queriam um alívio daquela perseguição. Por quê? Porque o judaísmo era consagrado, porque o judaísmo era uma religião muito antiga. Os cristãos estavam começando agora, ainda era um pouco desorganizado esse negócio, ainda não tinha um líder muito forte. Então eles desejaram voltar ao passado. Mas eu quero lhe dizer que se Jesus te salvou, se Jesus te chamou, você vai encontrar defeito em todas as igrejas evangélicas que você participar ou passar. Mas eu quero lhe dizer que mesmo com a desordem, que mesmo com muitas desorganizações, que mesmo com muita mão humana, o Senhor está no meio do povo dele, e o Senhor vai te levar até o fim, porque a promessa é dele, a promessa é do Senhor. Então eles se sentiam como náufragos num mar de incertezas. Mas o autor dos Hebreus nos mostra a verdadeira segurança não está nos ritos, não está nesses ritos que os homens fazem, mas na promessa e no juramento de um Deus que não pode mentir, em um Cristo que entrou além do véu por nós. É o que o texto está dizendo. Por isso que eu pedi para que você relesse 18 e 19, que é o que eu estou dizendo aqui. Para eles a esperança não era um sentimento positivo, era uma questão de sobrevivência. O autor usa duas imagens poderosas. Aí é onde nós vamos trabalhar nos pontos. Esse autor aqui, aos Hebreus, ele usa duas imagens poderosas para demonstrar essa esperança. Onde estava essa esperança em nós? Ele mostra na cidade de refúgio para quem foge da morte, e ele mostra a âncora para quem quer permanecer firme e firme até o fim. E ele está fazendo essas duas analogias. E para trabalharmos aqui apressadamente, vamos falar do primeiro ponto: o refúgio. Esse refúgio é de onde fugimos e para onde nós corremos. Ele está trabalhando aqui o texto de cidades refúgios. Eu vou explicar rapidamente o que é uma cidade refúgio, para que quando eu começar a entrar no meu raciocínio aqui, você consiga acompanhar. As cidades refúgios, quando Moisés sai do Egito, atravessa o mar, entra no deserto, aí Deus, vendo lá na frente, interessante isso, porque Moisés ele não entra na terra prometida, mas em Números já está escrito aquilo que iria acontecer. Aí Deus diz assim, está lá em Números 35, bem detalhado, do verso 9 ao 34, você pode até acompanhar aí, leia aí se você quiser, mas não bota no texto no telão não, eu só vou citar rapidamente. Números 35, está dizendo ali, que Deus, dentro da sua sabedoria, criou 6 cidades refúgio, para que aqueles que dentro da sua genética sanguínea visse alguma coisa errada, não gostasse e com as suas próprias mãos ferisse o seu irmão ou até o matasse, existia aquele chamado vingador de sangue. E aí o que é que Deus faz? Não, nós vamos criar 6 cidades refúgios, 3 para um lado, 3 para o outro. E aí quando acontecer de um hebreu ferir outro hebreu, ele vai fugir para essa cidade, e quando ele entrar nas portas dessa cidade, ele se apresenta ao sacerdote da cidade, sacrifica ali, pede asilo, e ele ali é livre da mão do vingador de sangue. Aí eu vou explicar o que é o vingador de sangue, para que você possa entender o que eu vou falar já já. O vingador de sangue era um familiar daquela pessoa ferida. Vamos supor, eu firo, estamos vivendo no judaísmo daquela época, eu vejo uma pessoa ferindo um irmão meu, machucando, aí eu vou separar aquela briga e me vingo e acabo matando aquela pessoa
que estava ferindo o meu irmão. E aí o que é que acontece? O irmão daquela pessoa que morreu, ele tem o direito pela lei de me matar. Por quê? Porque aquela lei da época era olho por olho, sangue por sangue, né? Olho por olho, dente por dente, era um negócio assim, eu esqueci a frase. Mas ele podia se vingar. Qual era a solução? Fugir para essa cidade de refúgio. Se ele entrasse na cidade antes do vingador de sangue pegar, o vingador de sangue não teria mais direito pela lei de matar aquela pessoa. E ali ele estaria, enquanto ele estivesse dentro da cidade de refúgio, ninguém poderia feri-lo. Estava protegido pelo sacerdote. Esse é o entendimento de cidade de refúgio. A âncora já é mais fácil de compreender, mas cidade de refúgio é isso. Então, dentro desse primeiro ponto aqui da mensagem, o refúgio, de onde fugimos e para onde corremos, está no verso 18, que diz assim: nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. É o que o texto está dizendo aí, na versão árabe, versículo 18. Nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A esperança cristã, irmãos, não nasce de um desejo de melhorar de vida, mas de uma fuga desesperada. Ninguém busca o refúgio se não se sentir em perigo. Você só corre para um refúgio, para um abrigo, se você estiver sendo ameaçado. Enquanto você não tem essa compreensão, você não sente a necessidade de salvação. Muitos estão aí fora, muitos estão longe de Cristo, porque eles não sentem a necessidade de salvação. Por quê? Porque eles não sabem o perigo que estão correndo. Eles não sabem disso. Então, no Antigo Testamento, se alguém cometesse um crime acidental, corria para a cidade de refúgio antes que o vingador de sangue o alcançasse. Mas o maior perigo, irmãos, não é o diabo, que hoje é chamado de o vingador de sangue dos cristãos, dos que servem a Deus, dos santos da igreja do Senhor Jesus. Esse não é o maior perigo. O maior perigo não é este vingador nos alcançar no trajeto até chegarmos na cidade de refúgio. Sabe por quê? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós já estamos no refúgio do Senhor. Mas o perigo não é esse. Muitos dizem assim: o perigo é o diabo, tem cuidado. Não. O verdadeiro perigo é a nossa própria justiça. Enquanto você achar que as suas orações e as suas caridades te salvam, você continua fora da cidade, acreditando que já chegou nas portas, acreditando que já se apresentou ao sacerdote. Cuidado, o vingador de sangue pode lhe pegar. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o problema de muitos não é pecado demais, não é esse o maior problema. Enquanto a pessoa se apoia em suas obras, ela não corre para Cristo, apenas se esconde atrás das folhas das figueiras religiosas, a esperança não chega a ele. Ele está se enganando a si mesmo. Você não pode de maneira alguma ser salvo sem se encontrar com Cristo, sem se apresentar ao sacerdote na cidade de refúgio, sem aceitá-lo como seu Salvador. Se você ainda está indeciso, se diz assim: não, eu gosto da palavra, eu gosto dos louvores, eu gosto do ambiente, mas não se decidiu por Cristo, não se apresentou ao sacerdote, o vingador de sangue pode lhe pegar. Tenha muito cuidado com isso. Porque a nossa verdadeira esperança, a verdadeira esperança cristã, ela só começa quando você solta este galho seco, essas figueiras secas, e deixa de ter a sua autoconfiança impetrada, de você dizer: eu salvo a mim mesmo, e colocar a sua confiança no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse refúgio, essa promessa, ela não é uma promessa aventada à revelia. Ela não é uma promessa feita de boca para fora, não, ela é uma promessa feita com um juramento, e nós já falamos aqui rapidamente, que esse juramento foi feito não por um homem qualquer, foi feito não por um anjo, foi feito não por um profeta, mas esse juramento foi feito pelo próprio Deus, em seu próprio nome, e isso se cumprirá, porque a palavra diz: nenhum jota ou tio cairá, céus e terras passarão,
mas as palavras do Senhor jamais passará. Então coloque a sua esperança nas palavras do Senhor. Não coloque sua esperança nas palavras do pastor. Não coloque sua esperança nas palavras do pregador. Não coloque sua esperança nas suas palavras, mas coloque a sua esperança nas palavras do Senhor. Hebreus diz que Deus confirmou a sua promessa com um juramento, para que tenhamos forte alento. É o que o texto está dizendo no verso 18. Esse forte alento é você ter uma forte garantia. Não há como riscar, não há como mudar isso. Ele já garantiu. Ele já garantiu na cruz do Calvário a sua salvação. Se você estiver refugiado nele, você precisa estar nele, não na sua confiança e não na sua percepção de crença. Não, você precisa estar nele. Mesmo você sabendo que é pecador, mesmo você sabendo que falha, mesmo você sabendo que é um mentiroso, mesmo você sabendo que falha demais e peca demais, entenda uma coisa: ele é fiel e justo para nos perdoar de todo e qualquer pecado. Você ainda tem chance, nós ainda temos chance, porque ele é o fiel perdoador. Então ele mostra essa imutabilidade no seu propósito. Essas promessas do Senhor não falharão. A segurança não está na velocidade que você corre. Lembra da cidade de refúgio? Muitas vezes você estava seguro se você chegasse mais rápido. É tanto que lá em Deuteronômio 19, Moisés vai dizer o seguinte, escrever lá o seguinte: ajeitem as ruas até a cidade de refúgio, para que o refugiado possa chegar lá o mais apressadamente possível, ou o mais rápido possível. Até isso Deus fez. Olha, plane o terreno para que se chegue mais rápido. Aonde é que eu posso linkar isso? Lá em Isaías, o precursor, aquele que falava, que profetizava que viria um precursor. Que viria um precursor para quê? Para aplanar o caminho do Senhor, para fazer com que o Senhor passasse com mais facilidade. Para quê? Para que ele pudesse honrar as promessas e cumpri-las todas. Para quê? Para que nós hoje tenhamos paz em Deus. É isso que o Senhor fez por nós. Então nós entendemos que essa segurança não está na velocidade de quem corre, mas na solidez da cidade para onde se corre. Você não tem garantia nesse trajeto, mas eu quero lhe dizer que se você estiver na cidade, você está seguro. Se você estiver nos braços do Pai, você está seguro. Se você estiver em Cristo, você está seguro. Nós estamos seguros no Senhor. Por que eu digo isso? Porque esse lugar de refúgio jamais vai te rejeitar. Prove, irmão, prove. João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É uma promessa. Se você está em Cristo, Ele não vai te lançar fora. Você não vai mais estar nas mãos do diabo. Você está livre. Você pode cantar: livre estou, porque você outrora era escravo, mas agora você é livre, porque essa esperança nos garante dentro da promessa do próprio Pai. Então, irmãos, para nós arrebatarmos esse ponto de refúgio, imagine você para fixar na sua cabeça esse refúgio, essa segurança que Deus está te dando, que Deus está mostrando aqui no texto de Hebreus 6. Ela é tão forte, tão firme, que eu poderia fazer até uma ilustração que outros pregadores já fizeram no passado, do século XVI. Teve um pregador que sabiamente criou essa ilustração, eu achei fantástica. Ele diz o seguinte: que nós somos como andarilhos em serras muito íngremes, e por um momento aquele andarilho naquela serra muito íngreme, ele escorrega, e o abismo está à porta, e ele segura em uns raízes, em uns galhos secos daquilo que ele pode se segurar, e lá embaixo estão as pedras pontiagudas, e a única coisa que dá garantia para que ele não desça até e morra naquelas pedras, naquela queda íngreme, é a sua própria força.
Só que o pregador está dizendo o seguinte: você ainda tem força para segurar esse galho, você ainda está conseguindo segurar esse galho, mas quem garante que esse galho vai suportar? E esse galho não vai quebrar, porque esse galho está sequíssimo. O que é isso? Ele está nos mostrando que não há segurança nem na sua própria força, não há segurança na sua própria fé, não há segurança nas suas próprias obras, como não há segurança nas coisas desta terra. Esse galho seco são as coisas dessa terra. A queda é iminente. Então a esperança cristã não está em cima de você estar firme na sua força ou nos galhos secos. Não é isso. O entendimento aqui do pregador, ele está nos firmando e querendo ilustrar o seguinte: que as pedras existem, as pedras são pontiagudas, mas se você esquecesse da sua força e soltar esse galho seco com fé, você vai perceber que você vai cair na rocha sólida que é o Senhor Jesus, porque nem toda queda é para a morte, mas muitas são para a transformação de vidas. Então, enquanto você confiar no seu braço, você não será capaz de se salvar. Mas quando você entender, a morte é iminente, não há mais solução. A única solução nesta terra não é a minha força nem as coisas da terra. A única proteção que eu posso ter é se eu repousar na rocha da promessa, se eu repousar nas palavras do Deus que prometeu, e eu confiar nestas palavras, e eu acreditar nelas, e eu viver em prol delas, eu poderei me soltar, porque o Senhor me deixará seguro em sua rocha. Então há essa possível transformação, quando você sai do seu braço, quando você sai da sua força, você percebe que há um Deus que nos guarda, e nos guarda de uma forma tão especial, que mesmo em meio ao sofrimento, nós conseguimos sentir o seu aroma e sentir a sua presença. Então, irmãos, a esperança não está nesse esforço de agarrar-se no galho, mas está no descanso de repousar sobre a rocha das eras, sobre o Senhor Jesus. A gente exausta segurando os galhos. Eu sou bonzinho, eu sou muito bonzinho, eu vou à igreja todo dia, eu estou nos 12 cultos, eu vou cumprir os 12, e sente que isso aí é porta para a segurança da sua esperança, mas não é. Não são os seus ritos religiosos que lhe darão garantia. A garantia está nas promessas do Pai em sua vida. Então, não é porque você dá esmolas ou você está congregando todos os dias que você é mais especial do que aquele que não pode vir. É porque Deus te deu mais oportunidades, e agradeça a Ele por essas oportunidades de você vir. Então hoje o convite é: solte o galho da autoconfiança e descanse de vez na rocha que Deus colocou embaixo de você, o sacrifício perfeito de Cristo Jesus em seu lugar. Essa é a rocha perfeita. Então, se no primeiro ponto nós vemos que a esperança como refúgio, para onde corremos, no segundo agora nós vamos ver a esperança como uma âncora que nos prende a um lugar seguro, mesmo quando tudo ao redor balança. Se nós vemos que estávamos em uma serra muito íngreme, caminhando com as nossas próprias forças, não podemos nos segurar, e estávamos numa serra de solo fixo e ainda assim caímos. Agora a analogia que o autor Hebreus vai fazer é para âncora. Âncora simula um objeto, uma peça de um navio. Então agora ele vai trabalhar para coisas que balançam ao seu redor. Não é mais tão seguro quanto está caminhando na terra. Agora você está suspenso, sujeito aos efeitos do balanço das águas. Mas nós vamos ver aonde está a nossa garantia. Então, se esse refúgio nos protege da queda, quando confiamos em Cristo e repousamos na rocha, agora essa âncora, ela vai nos proteger da deriva, de não sabermos para onde estamos indo. A âncora vai nos dar esse norte, essa fixação para sabermos para onde o nosso barco está caminhando e quão o nosso barco está seguro. Então essa âncora no ponto 2, onde a nossa segurança está presa. Leia o verso 19, que diz assim: a qual temos como âncora da alma
segura e firme. O quê? Tem as promessas aqui. Verso 19: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Pense nisso. Essa âncora, irmãos, é diferente. Se você ler o texto e esmiuçar o texto, você vai perceber que essa âncora é diferente. O mundo, irmãos, e os navios convencionais, eles lançam as suas âncoras para baixo, para a lama da terra, para se firmar nas coisas da terra. E o que são essas coisas da terra? Se eu fizer analogia, se eu conjecturar aqui, as coisas da terra aqui, desse lançamento da âncora, de você firmar o seu barco seguro em algum lugar da lama da terra, pode ser o quê? Pode ser o dinheiro, pode ser a saúde, pode ser a fama, pode ser o político de estimação, pode ser a prefeitura que você tem amizade com alguns políticos que vai lhe colocar ali, e muita gente tem confiança nisso. Eu conheço o doutor tal, eu sei andar por tal, eu tenho aqui um acesso a juiz tal. Eu quero lhe dizer o seguinte, que você colocar essa âncora na lama da terra, nessas coisas aí, o seu barco não está em segurança. Então, o cristão, ele lança a sua âncora para cima. O que é isso? Ele desafia a lógica, ele desafia a gravidade, porque o cristão anda por fé. Nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Nós cremos no impossível, nós pregamos a um Deus do impossível, nós pregamos a um Deus que pode curar coisas impossíveis, nós pregamos a um Deus que abre porta onde não tem porta, nós pregamos em um Deus que, se o homem estiver naufragando, pode fazê-lo andar sobre as águas, porque nós cremos no impossível de Deus. E a nossa esperança precisa estar aí, e a nossa âncora precisa desafiar a gravidade. Se o nosso barco estiver balançando, nós precisamos colocar essa âncora para o céu, mas não para qualquer lugar. A linguagem não é essa, não é para as nuvens qualquer, não. O desafio aqui, eu sei que ele desafia a estabilidade. Por quê? Porque nós não vemos aonde pisamos. A âncora você não está vendo. Chega já lá, naquilo que eu estava falando antes. Mas o lugar onde estamos amarrados, o lugar onde lançamos a nossa âncora, não é para qualquer lugar, é para o trono do próprio Deus. É isso que o texto está dizendo. Lance a âncora para além do véu. Olha a linguagem linda. Essa linguagem, irmãos, é a linguagem do Santo dos Santos. Essa linguagem, irmãos, é a linguagem de onde estava posicionada a arca dentro do templo, aonde o sacerdote só entrava uma vez por ano para poder ali fazer o sacrifício e sentir a presença de Deus e perceber a Shekinah de Deus descendo no templo, a alta presença do Senhor. O que é que o texto está me dizendo? Quando eu coloco a minha confiança, quando eu lanço a minha âncora na presença do Deus Todo-Poderoso, eu estou entronizando-se, eu estou entrando dentro do Santo dos Santos para a alta presença do meu Deus, colocando toda a minha confiança nele. Essa é a linguagem, essa é a beleza do texto. Então o texto está dizendo o seguinte: é além do véu. Essa linguagem maravilhosa do santo lugar, lugar da presença de Deus, onde Jesus entrou como sumo sacerdote eterno, sendo a primícia. Ele entrou, e porque ele entrou, nós também podemos entrar. Essa é a promessa. O mundo fixa-se sua segurança nas coisas visíveis. Isso é natural. Muitos crentes estão colocando a sua segurança nas coisas visíveis. Não. Se a minha conta estiver bem, eu vou estar bem com Jesus. Se a minha saúde estiver boa, eu vou estar bem com Jesus. Se os meus filhos estiverem bem na igreja, eu estarei bem com Jesus. Se a minha esposa estiver obediente e fazendo os meus gostos, eu estarei bem com Jesus. E o contrário também é válido. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: nossa confiança não pode estar nas coisas desta terra, porque aqui o texto está dizendo: lance a âncora para o trono de Deus e confie somente nele. É nele que devemos confiar.
não importa se sua saúde está instável, não importa se os seus relacionamentos estão em frangalhos, não importa se a maré muda toda hora, não importa se o seu barco está quase a naufragar, mas se a sua âncora estiver na direção certa, você irá vencer em nome do Senhor Jesus. Você irá vencer. Tudo pode entrar em frangalhos, tudo pode entrar em desespero, mas eu quero lhe dizer, aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Ah, mas irmãos, fui tão fiel, eu vi já crentes tão fiéis, sofrendo tanto, tão sofredor. Mas eu quero lhe dizer que para cada sofrimento desses que foram fiéis, que passaram sem murmurar, eles garantiram um galardão no céu, e as promessas de galardão do céu são eternas. Se sofreu aqui, pode esperar coisas boas lá, porque o tesouro no céu é mais importante ser acumulado lá. Não foi o que Jesus disse? Não se importa acumular tesouro aqui, não, acumule lá. Lá o ladrão não rouba, a traça não corrói. Então vamos entender isso aí. Se você está sofrendo pelo nome de Cristo, saiba, a sua conta bancária dos céus estará a aumentar, e grandes galardões do Senhor poderá te dar em prêmio. Então o crente, ele faz a sua diferença quando ele lança a sua confiança, não onde o diabo está, não aonde o diabo pode tocar. Quando você lança a sua confiança nas coisas da terra, o inimigo pode tocar, o ladrão pode tocar, o pastor pode tocar. Tem pastores, maus pastores, que podem fazer isso, podem lhe ferir, podem lhe decepcionar. Quando você coloca confiança em um suposto homem de Deus, você pode se decepcionar. São âncoras fincadas na terra, mas quando você lança essas âncoras para o trono da graça de Deus, você entende que confiar nele é tudo na sua vida, e seu barco não vai só sobrar. Não vai só sobrar. A âncora trabalha escondida, ninguém está vendo, ninguém está vendo essa âncora, mas ela está lá escondida. O marinheiro não vê, mas ele sente o seu navio parado, estável, seguro, apesar das ondas que estão ao redor. Por quê? Porque é esse o sentido que você está ancorado. Você lança a sua ansiedade aos pés do Senhor e confia. Você pega os seus medos e coloca aos pés do Senhor e confia, e sabe que o seu barco está seguro, porque você está a confiar naquele que está sentado no trono. Então essa âncora é a única parte do navio que trabalha sem ser vista. E Spurgeon, ele trabalha lindamente em cima disso. Ele diz assim, ó: se você, ele trabalha a âncora como esperança. O texto também está trabalhando a âncora como esperança. Aí Spurgeon vai dizer o seguinte: se você vê a sua esperança, ela não é esperança. Se o seu consolo depende do que você vê no saldo bancário, do que você vê nas coisas da terra, a sua âncora está fincada no lugar errado. Você não tem uma âncora, você tem apenas um remo que pode quebrar. Você não pode ver essa esperança, você não pode se garantir: eu sou crente porque eu estou aqui em paz. Você não pode se garantir naquilo que você faz. O sentido que Spurgeon está dizendo é o seguinte: se você está vendo aquilo que você está fazendo, se você está colhendo resultados daquilo ali, está confiando que ali é a sua esperança, essa esperança vai ser um remo, e ele pode quebrar. Não é a âncora que está ancorada no trono da graça de Deus. Essa esperança não pode ser vista, porque o crente não pode andar por vista. Nós andamos por fé, nós andamos por fé, e nós cremos na palavra por fé. E é isso que faz a diferença naquele que tem o seu barco só sobrando, e naquele que mesmo nas ondas mais altas, o seu barco continua firme nos pés do Senhor. Essa é a diferença. Então, nós percebemos isso, entendemos que se houver um grande puxão no seu navio, que se sua esperança for tentada, arrancada de ti, será arrancada de ti, como já houve muitos casos de pessoas chegarem com armas e dizer assim: neguem a Jesus ou você vai morrer.
como hoje está acontecendo aos nossos irmãos cristãos na Nigéria, e que ninguém fala nada, e que ninguém se importa em orar por aquele povo, mas muitos estão morrendo ali, e não por tiro, e não por bala, mas por facões, apenas por dizerem ser cristãos, e eles sabem disso. E eles não conseguem ver essa esperança, e eles são ameaçados. Os puxões da esperança estão ali ameaçando para que eles neguem a Cristo, e muitos estão morrendo ao fio da espada, morrendo ao fio da goiva, não negando a Cristo. Eles estão simplesmente entendendo que esses puxões não podem arrancar a sua âncora do trono da graça de Deus. É impossível arrancar. Por quê? Porque aquele que coloca a sua âncora no trono da graça de Deus, ele permanece cheio do Espírito, e ele permanece com a sua esperança viva, e ele crê que Deus faz a diferença na vida dele, e essa esperança viva faz com que ele produza mais frutos, e entenda que mesmo sendo cristão nessa terra de malignos, nós sofremos riscos, mas mesmo com esses grandes riscos, nós ainda temos grandes esperanças de viver eternamente com o Senhor. Então, para nós concluirmos aqui, o tempo nos foi, não dá tempo de ver o ponto 3. Eu gostaria de partir para a conclusão, entendendo essas duas esperanças: a esperança da segurança e a esperança de estar seguro na deriva. Entendendo isso, trago algumas perguntas retóricas para nós. O que você fará entendendo essas esperanças, entendendo que você deve colocar a sua fé no trono da graça? Aí vem algumas perguntas para a nossa reflexão. O que você fará quando as ondas da morte subirem? Quem tem a âncora no céu pode descansar, porque sabe que Cristo já entrou além do véu em seu lugar. Nós precisamos ter essa garantia. Você pode até ter um diagnóstico contrário de um médico, você pode até ter um familiar à beira do abismo, mas saiba de uma coisa, que a garantia de segurança quem deu para nós foi Cristo. E se você crer nele, você vai entender que você já entrou além do véu. Você já entrou além do véu. O que você dirá ao acusador quando ele apontar os seus pecados? Porque nós às vezes não sabemos quando fomos julgados, porque pecamos todos os dias, e muitas vezes pecamos deliberadamente. Mas eu quero lhe dizer que todos os dias é dia de arrependimento, em todo tempo é dia de nos arrependermos e de mostrarmos a Deus a nossa fraqueza, porque nós precisamos apresentar isso ao Deus que tudo perdoa e pode permitir que a nossa âncora continue ancorada no trono da graça de Deus, pela misericórdia e pela sua bondade. A resposta é, dentro dessa pergunta, o que você dirá ao acusador quando ele apontar os seus pecados? A resposta da esperança é: Cristo morreu por mim, ressuscitou por mim e intercede por mim até o fim. Essas são as respostas que nós precisamos dar a essas perguntas. Vale a pena sofrer por um breve tempo? Vale a pena dizer assim? Eu já vi muitos crentes que deixaram de ser crentes, e eu converso com eles, muitos colegas, eu tenho 30 anos no Evangelho, e eles diziam assim: rapaz, quando eu era de Cristo, tinha nada, era só sofrimento, era só pindaíba, eu tentava realizar uma coisa, eu tentava comprar uma coisa, e tudo estava errado. Quando eu estava em Cristo, agora eu tenho tudo. Aí eu disse uma vez para um: meu amigo, você não tem nada, porque você colocou a sua esperança em outro lugar. Você não tem nada, você está achando que tem tudo. Então a pergunta é: vale a pena sofrer por um breve tempo? A resposta: sim, porque a glória preparada para os que estão em Cristo excede qualquer comparação com as dores presentes. Por isso eu peço aos irmãos, coloque-se de pé, vamos orar. E antes de orar eu quero fazer uma breve reflexão com você, mas você já de pé, caminhando para cá. Se você tem vivido hoje, até hoje, sem essa âncora, se você está à deriva nas águas deste mundo, hoje é a noite de você correr para o refúgio e colocar o seu barco e lançar a sua âncora para o trono da graça de Deus. Então vamos orar, irmãos, para que o Espírito Santo
quebre essa confiança em nós mesmos e possa acender em nós a esperança viva e firme e prender a nossa vida para sempre ao Salvador, que jamais vai nos abandonar e jamais vai abandonar aqueles que se refugiam nele. Onde está a sua esperança? Aonde está a sua confiança? Nossa confiança não pode estar no nosso braço. Nossa confiança não pode estar no conhecimento que temos da palavra. Nossa confiança não pode estar nos homens, no pastor, naquele homem, naquela mulher de oração, não. Nossa confiança precisa estar em Cristo. Nossa confiança precisa estar diante do trono da graça de Deus. Esse é o lugar onde deve estar a nossa esperança e a nossa confiança. Então vamos orar. Gracioso Deus e Pai, aqui está parte da tua igreja, parte da tua noiva, Senhor. Entendendo um pouco mais sobre essa esperança que sempre ouvimos falar, mas é tão difícil de viver, Senhor. De boca para fora e de lábios é fácil, mas de atitudes e de ações, Senhor, quão difícil é. Pai Santo, nos ajude. Socorre o nosso ser, nos auxilia, Senhor, a entender aonde é o nosso refúgio, para onde nós devemos correr. Nós precisamos ter essa esperança viva em nosso ser, meu Pai, e não confiar no nosso braço, não confiar na nossa fé, não confiar naquilo que fazemos, mas confiar apenas naquele que já nos remiu, confiar nas ações do Cristo vivo, ressurreto, daquele que venceu o mal. Nós precisamos confiar em Ti, Senhor. Que o Teu Espírito possa trabalhar isso em nosso ser, meu Pai. Tirar essas resistências, tirar esse automático, Senhor. Tirar essa percepção errada de fé e de convivência contigo. Precisamos ser mais naturais, Senhor. Precisamos ser mais sinceros, Pai. Precisamos buscar entender o outro com a mesma misericórdia que queremos que o Senhor tenha de nós no juízo final. Porque somos tão julgadores. Isso é da nossa imaturidade, Pai. Somos crianças. Outrora somos tão crianças. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Por isso, meu Senhor, eu rogo e peço: vem, Senhor, visitar-nos. Vem, Senhor, visita a Tua igreja, aumentando em nós a nossa fé, fazendo com que a nossa âncora esteja fincada além do véu, dentro do Santo dos Santos. Confiando, Senhor, que esses puxões que podemos levar não são puxões para tirar a esperança feita pelo inimigo, mas são os puxões do Senhor, levando o nosso barco para o trono da graça de Deus. Que esses puxões nos aproximem de Ti. Que esses puxões nos façam crer mais em Ti, Senhor. O nosso barco vai balançar, independente de onde a nossa âncora esteja. Nós sabemos disso, as provações virão. Mas, Senhor, nos ajuda a colocar a nossa fé e lançar a nossa âncora para cima, desafiando toda a credulidade humana, desafiando gravidade, desafiando todas as coisas. Mas que nós possamos lançar esta âncora dentro desse balançado do barco para o trono da Tua graça. Pai, aqui estamos a clamar pelo mês de julho, primeiro mês do segundo semestre do ano de 2026. Senhor, que este período que ainda chegará, mas o Senhor já sabe todas as coisas, sabe o que estaremos fazendo naqueles dias. Eu quero Te suplicar, Senhor, que nós possamos continuar na Tua presença nesta terra, naqueles dias, a desfrutar da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, do Teu grande amor por nós, Senhor, para desfrutarmos da Tua santa presença. Que o Teu Espírito possa habitar no coração de cada vida aqui. Se a vida, Senhor, que a rota está em colisão com a Tua santidade,
que o caminho deles está em colisão com a fé que o Senhor quer nos derramar, quer nos dar, quer nos doar através do sacrifício na cruz do Calvário. E eles estão em conflito. Que nesta noite eles possam ser restaurados pela fé que o Senhor derramaste neste lugar, na esperança cristã. Que tenhamos esperança nas promessas de um Deus que perdoa, de um Deus que tudo pode, de um Deus que faz milagres ainda hoje. Senhor, se aqui há vidas com propósitos e projetos, com desafios de fé, que eles possam, Senhor, conquistar a sua vitória, para poder testemunhar dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, e grandes milagres o Senhor fez por nós. Isso edifica a nossa fé, Senhor. Prospera o teu povo, dá saúde ao teu povo, dá, Senhor, prosperidade material, mas dá também prosperidade espiritual ao teu povo. Que possamos estar mais próximos do trono da graça, Senhor. Que em julho, Senhor, que é perceptível dentro da nossa congregação um esvaziamento por conta das férias, e esse ano 2026 isso não seja percebido, porque o avivamento o Senhor derramou desde o primeiro dia deste ano em nossa congregação. Fortalece, Senhor, dá sabedoria aos líderes desta casa, dá sabedoria aos homens, mulheres, jovens e crianças desta casa, para desejarem estar na tua santa presença, não importando com bandeiras e títulos, mas se importando única e exclusivamente com a tua presença, Senhor. Nos ajuda a nos santificar, nos ajuda a crer nestas esperanças e nessas promessas que o Senhor tem nos dado através da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a voltar a ler esta palavra, amando-a cada dia mais. Nos ajuda a nos emocionar nestas promessas, a derramar lágrimas nas madrugadas por essas promessas. Nos ajuda a interceder uns pelos outros, e principalmente nos dá sabedoria para ter misericórdia para os nossos irmãos, para o nosso próximo, para aquele que nos ofende, da mesma forma que desejamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aleluia. Por isso, meu Deus, eu quero te suplicar, vem nos abençoar nesta noite, projetando as nossas vidas para julho, e nos abençoa naquele mês, poderosamente. É o que te peço e já te agradeço, e a igreja concorda dizendo: amém, louvado seja o Senhor. Volte para o seu lugar.